Olá, no programa de hoje, o drama e a esperança de refugiados na África. As lutas cotidianas pela vida de quem escapou de conflitos sangrentos, a resiliência e a fé diante das privações e do sofrimento, e as reflexões políticas e humanitárias. As histórias deles estão reunidas no livro Há um Lugar para Mim, na Casa de Meu Pai, da jornalista mineira Patrícia Espírito Santo, que está conosco hoje. Bem-vinda, Patrícia. Prazer recebê-la. Prazer é todo meu de estar aqui no Mundo Político com vocês. Patrícia, um campo no Malawi que abriga 55 mil refugiados de conflitos em Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo é o palco central das histórias narradas nesse livro. E você chegou até lá por habilidades paralelas ao jornalismo, né? Costura e moda. Como foi isso? Isso. Eu sempre gostei muito de moda, né? Cobri moda há muito tempo aqui em Minas. E comecei a ganhar muitos tecidos das confecções, porque eu trabalhava também muito na área social. E para dar algum destino para esses restos de tecidos, pensei, vou começar a aprender a costurar para fazer roupas, para vender e com esse dinheiro destinar para o mundo social. E ganhei uma máquina de costura em 2018 e resolvi guardá-la esperando o que fazer com ela. Quando eu vi pela Fraternidade Sem Fronteiras, uma ONG brasileira, que a Fraternidade Sem Fronteiras levava pessoas para a África como caravaneiros para ajudar em determinados projetos. E eu me inscrevi para uma caravana exatamente para o Malawi, e era uma caravana de saúde. Eu ia com a função de auxiliar os médicos, pesando crianças, separando remédio, né? Tem serviço para todo tipo de profissão. E pensei, por que eu não posso levar uma máquina? Sugeri e o pessoal gostou da ideia. Então traga a máquina que nós vamos iniciar uma oficina de costura no final do ano. Isso era no meio do ano. Aí eu pensei, o que se faz com uma máquina de costura? Vou levar mais de uma. Quando eu fui juntando mais máquinas, eu consegui levar 4 máquinas no início. Eu já montei a oficina de costura lá no Malawi e já comecei a ensinar, apesar de estar há pouco tempo fazendo costura. E ensinar para quem? Exatamente para os refugiados que vivem lá no campo, que já viviam lá no campo naquela época. Esse envolvimento deles, né, nas oficinas que você ministrava, para além ali da utilidade prática, a atividade assume também um papel terapêutico? Assume vários papéis. Primeiro, dentro de um campo de refugiados, as pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm escola para criança, nem para adulto. A ociosidade é enorme e eles têm que conviver também com todo aquele trauma, né? Todo o trauma emocional que eles trazem da vida. Então, a oficina de costura serve para ocupar o tempo, serve como profissão, porque o que se costura ali dá para vender e com esse dinheiro comprar comida, né? E serve para as pessoas se sentirem produtivas. A questão da autoestima, né? Eu fiz, eu consegui, isso tem um valor enorme para as pessoas naquela situação. Patrícia, na orelha do livro, o jornalista André Trigueiro, né, lembra que Dzaleka, né, que é o nome do campo, significa fim da linha na língua local. Mas acaba sendo, na prática, né, pelo que a gente lê aqui, um pouco o inverso disso, né? Isso. Imagina o seguinte, as pessoas fugiram das suas pátrias, né, tiveram que largar absolutamente tudo para trás, saem com o corpo e a roupa do corpo. É como se nós estamos conversando aqui, o pessoal da técnica está aqui ao redor da gente, nós somos atacados, eu corro para um lado, você corre para o outro, cada um corre para um lado. E a gente tem que correr o máximo possível para fugir daquele ataque, né? E vamos pegar uma rota de fuga e vamos embora. Sem saber o que aconteceu com as pessoas que nós deixamos para trás. A gente vai abrir mão de todo o patrimônio que a gente tem. Pode não ser grande coisa, mas você tem uma casinha, você tem um telhado, você tem uma panela, você abre mão de tudo, seu celular que ficou em algum lugar. E vai trilhando, às vezes meses, vai atravessando países até chegar num país onde tem um campo de refugiados, né, mantido pela Acnur, pela ONU, onde você pode ficar com relativa paz. Então, imagine-se nessa situação e você chega no lugar que chama fim de linha na língua local. Mas, na verdade, é o início de uma nova vida para aquelas pessoas. Se vai ser melhor ou pior, não sei. Mas é uma nova fase, uma nova vida.
É sobre, né, esses anseios por uma nova vida aí, né? O título Há um lugar para mim na casa do meu pai é uma referência bíblica, né? Uma menção também à fé, a qual essas pessoas se apegam, né, em meio ali aos graves dramas pessoais. A religiosidade acaba sendo mesmo uma âncora para essas pessoas. Isso chama muita atenção. Depois de passar por tudo isso, né, que eu resumi, as pessoas, elas continuam lutando muito pela vida delas. Você, às vezes, viu sua família inteirinha ser morta na sua frente, a sua mãe, sua esposa, seus filhos sendo estuprados. Você passou por todos esses traumas, vendo aquilo, você foge. Durante a fuga, você tem fome, você tem frio, você tem muito medo, muito medo. Eles fogem principalmente à noite, pelas matas. Então, ainda tem os perigos da noite na mata. E você chega num lugar desse e com fome, sem um lugar para morar, e continua lutando muito pela vida. Existe um índice de depressão entre os refugiados? Claro que existe, são humanos, mas é bem menor do que o nosso, por exemplo, com todas as facilidades e as dificuldades relativas que a gente tem. Tem a ver com a fé, é isso? Tem a ver com a fé. O que eu percebo é que eles têm uma crença de que amanhã vai ser melhor, mesmo que amanhã não esteja garantido para eles. Porque eles estão com fome, eles estão com frio, eles estão correndo risco, eles têm uma fé tremenda de que Deus, né, o Deus vai auxiliá-los a viver e a vida deles vai mudar. Eles acordam cantando músicas, louvando a Deus, eles trabalham louvando a Deus, eles dormem louvando a Deus e estão sempre com um sorriso enorme estampado no rosto. Bastante impactante. Uma característica do livro também, Patrícia, é que os relatos dos refugiados, né, depois de um breve texto introdutório ali sobre a pessoa, são escritos em primeira pessoa, né? Qual que é a importância de abrir espaço e dar voz para que os protagonistas, né, contem as suas próprias histórias? O ideal seria, Marco Antônio, que eles pudessem escrever sua própria história, que eles pudessem publicar seus livros. Infelizmente, eles estão, nesse momento, lutando pela vida deles, pelo básico, pela comida e pela moradia. Então, eles não têm como fazer isso, não têm nem como sair do campo de refugiados. Então, eu, no papel de jornalista, né, que estava ali pensando que a minha função era só a oficina de costura, me veio esse desejo de auxiliá-los nesse sentido. Eu sou uma espécie de um intermediário. Por isso que eu mantive a primeira pessoa, como se fosse eles conversando com as pessoas que vão ler o livro. Dá um caráter mais pessoal também a essa experiência, a narrativa, né? A narrativa, né? O capítulo 5 chama atenção, é dedicado ali a relatos de mulheres duros, né, muito impactantes, fala, entre outros pontos, sobre abuso, estupro, né, prostituição. Quais são os desafios adicionais, Patrícia, para a mulher refugiada, né, em comparação a um homem que vive na mesma situação? O que acontece muito? Já começa com mais mulheres chegando ao campo do que homens, porque os homens se envolvem mais nos conflitos, então são os primeiros a ser mortos. Elas conseguem fugir com os filhos. À medida que vão caminhando, encontrando com outras famílias, outras mulheres, muitas acompanhadas do marido, as pessoas vão morrendo e as crianças vão sendo agrupadas por uma mulher. Então, às vezes, chega no campo uma mulher com 15 filhos. Ela fala, são meus. Na verdade, simbolicamente são delas, mas 5 são delas, outros elas foi pegando pelo caminho, da irmã e tudo mais. Então, já chega a mulher com esse desafio. A maioria chega com uma penca de filhos. E os homens, muitas vezes, não. Eles chegam, às vezes, com mulher, poucos filhos ou sozinhos. Então, elas já têm essa questão da maternidade, muitas vezes é uma maternidade herdada. Isso é um desafio muito grande para elas. E os homens, a mulher não abandona as crianças. Ela pegou as crianças que sejam naturais dela ou adotadas, elas continuam com essas crianças. Muitos homens cansam do choro das crianças, cansam de ter que lutar para alimentar todo mundo e abandonam essas mulheres e vão casar com outras mulheres. É muito comum isso. Um homem já passou por várias mulheres, já largou várias mulheres com crianças e continua
se agrupando a outras mulheres. E elas acabam ficando nessa situação também mais vulneráveis, né, a toda sorte de agressões. A toda sorte de agressões, e muitas acabam recorrendo à prostituição para poder dar o alimento para os filhos, né? E a própria prostituição, ela sofre muito abuso. As próprias mulheres têm muito preconceito contra as prostitutas, muitas até se prostituem e engrossam esse preconceito também, falam mal da outra. É uma situação muito difícil. A gente tem que ver que muitas vezes são pessoas que vêm de uma sociedade muito conservadora, né, e que tenta manter uma aparência que muitas vezes não é. Nesse campo de refugiados, né, ali para além do auxílio em saúde, né, de missões humanitárias, tem alguma preocupação assim, de ter um acompanhamento específico para essas mulheres em situações de maior pressão? Isso, basicamente, esse tipo de assistência normalmente são dados por ONGs. Tá? O campo de refugiados é administrado pela Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e administra-se mais a questão legal dos refugiados dentro do país. A ONU não investe muito na assistência aos refugiados, então sobra muito para as ONGs. A Fraternidade Sem Fronteiras, que é a ONG da qual eu faço parte, a gente tem uma escola grande, hoje já tem 600 crianças, mas ainda é um universo pequeno para 55 mil refugiados, sendo que a metade é de crianças. Estamos falando só de um campo num continente gigantesco. Num continente gigantesco. E cheio, né, de então, guerras, lá tem uma dramas. clínica médica também, que mais ou menos de 2 em 2 meses vão médicos do Brasil para prestar essa assistência, mas a assistência diária, cotidiana, como acontece com a gente, ela não existe. E as condições de vida são muito degradantes. As condições de vida são degradantes. A água é de poços artesianos, então você tem que sair lá do seu barraquinho e ir longe, às vezes, com os galões para buscar água e trazer a água. Não tem banheiro dentro de casa, não tem cozinha, são fogareiros do lado de fora das casinhas que se cozinha. Com isso, muita criança envolvida ali no meio dos fogareiros, né, do fogo, muita gente se queima, principalmente criança. É uma falta de infraestrutura, então, Total, generalizada. Né? Total. Uma questão importante, Patrícia, que a obra também aborda, é de perspectivas de mudança de vida, né, de quem está nessa situação dos refugiados. Quão concretas são essas perspectivas, né, diante de limites e de resistências que eles encontram ali ao redor? O que a gente vê é que são as pessoas mais velhas, assim, para eles o velho é com 40 anos, né? Os mais velhos até são porque, mais né, desanimados. A expectativa de vida passaram, pequena, né, já é gigantesco. Com 20 anos de idade, eles já têm uma experiência de vida, assim, já são maduros, né? Muitos fugiram dos seus pátrias com 10 anos de idade e se tornam adultos com 11. Então, os mais velhos, eles já estão mais acomodados, mais conformados, eu vou morrer aqui mesmo. Mas os jovens, o que é o bom, assim, essa coisa, esse vigor da juventude, muitos jovens falam assim com a gente: eu não aceito ficar com meus pais, eu não vou ficar aqui para sempre, alguma coisa eu vou fazer. Eles cantam, eles dançam, eles fazem poesia, eles buscam vida nos limites deles. Agora, infelizmente, a maioria sonha em receber um asilo, né, em outros países, principalmente Estados Unidos, Alemanha, a Inglaterra, e é muito difícil para conseguir sair de lá e conseguir ser levado para um país desse, e eles têm aquele sonho de que o outro país é um paraíso. E de fato não é, porque certamente o refugiado africano que chega na Europa ou nos Estados Unidos vai sofrer, né, todo o preconceito também, outros tipos de problemas. Agora, para essa documentação, né, tem um procedimento aí burocrático que não é fácil. Não é fácil. E há também corrupção mesmo no processo? O que a gente sabe? Eles chegam lá como solicitantes de refúgio, né? Como em qualquer outro país. Vem algum refugiado para o Brasil, ele vai solicitar o refúgio e, normalmente, o país concede,
né? A nação concede esse status de refugiado e, infelizmente, no Malawi, o pessoal de lá, né, os refugiados falam que tem muita corrupção, eles têm que pagar para conseguir que os papéis sejam agilizados, eles não têm dinheiro para comer, o que dirá para pagar para agilizar o papel. Então, às vezes, as pessoas ficam lá 20, 30 anos sem sequer ser considerado refugiado. Diante desse contexto todo, né, da nossa conversa, tem ali um dado momento do livro que você escreve que a guerra transforma o ser humano em uma besta, uma condição que não é transitória, não é temporária, é definitiva. Por quê? Porque quando você pensa na situação em que eles são agredidos ali, aquele conflito, é uma situação de eles usam os machados, eles usam basicamente as ferramentas que se usa na machamba, que é a horta, né? A horta deles, eles chamam de machamba, os campos agrícolas. É a arma que eles têm. Aquilo é uma coisa que é bem grotesca, a violência, quer dizer, é bem bestilizada. E quando eu digo que transforma eles numa besta, é aquele momento, naquela situação. E ela fica gravada na mente de quem sofreu. E acredito na mente também de quem agride. Porque no livro eu também falo com algozes, né? Tem um dos refugiados com quem eu converso, ele foi da revolta, né? Ele foi dos Mai-Mai, que são os... E tem arrependimento? Você colheu algum relato nessa linha, não? Não é arrependimento, eu acho que eles entendem que era o que tinha que ser feito naquele momento, ele não tinha outra saída. A história desse rapaz mesmo, que eu cito, ele tem uma infância terrível, ele foi muito vítima de violência na infância, então ele justifica a violência dele pela violência que ele sofreu. Mas tem um dado, ele resolve fugir, ele cansa também de ser violento. Ele se cansa daquilo, então ele foge para ser um refugiado como os outros que foram vítimas de pessoas como ele. Então não sei se é arrependimento, eu acho que há um novo caminho que é enxergado para a própria vida. E tem uma luta interna contra, digamos assim, uma rigidez emocional que seja um efeito decorrente aí de tantas privações? Eu acho que muitos buscam até o esquecimento, sabe? Às vezes a gente pergunta as coisas e eles falam, não sei, me esqueci. Até a infância, muitos não lembram da infância, só sabem que passaram muita fome na infância. Né? A gente sabe que eventos traumáticos muitas vezes vai lá na cabeça, vai no cérebro, para a caixinha do vamos deixar trancado, que é melhor não mexer para conseguir sobreviver. Eu acho que muitos deles usam esse artifício. As perseguições e violações de direitos humanos, né, que você escutou ali nos depoimentos, elas têm peculiaridades significativas em cada país ou são situações, em geral, muito similares? Eu acho que são situações um pouco similares, sim. O que a gente vê... Por exemplo, eu falo de 3 países, na verdade falo de 4, eu falo de Burundi, Ruanda e a República Democrática do Congo. As histórias são muito semelhantes, é sempre alguém disputando poder com alguém, né? Que seja na política, que seja na família, que seja por terra, que seja com o vizinho. E isso é uma coisa bem do humano, né? O ser humano está sempre nessa luta de disputa de poder. Então, não faz tanta diferença, eu acho que são as armas e as leis também que vão, de alguma forma, nos enquadrando e nos auxiliando moralmente a conviver melhor uns com os outros. O outro país que eu cito só tem um refugiado dele, que é de Camarões, o problema dele é a orientação sexual. Na África, metade dos países no mundo todo que criminalizam a homossexualidade está na África. Então, ele já tentou asilo em muitos lugares, foi inclusive a ONU que levou ele para esse campo de refugiados e falou com ele, pelo amor de Deus, fica quieto aí. E ainda assim, lá dentro, ele apanha muito, sofre muito,
e a perseguição começa principalmente dentro das igrejas. Não tem uma rede de proteção. Não tem uma rede de proteção. Patrícia, na contextualização histórica que você busca descrever na obra, qual que é o impacto, né, da colonização europeia e dos anos de exploração na situação geopolítica desses países, né, que geram tantos refugiados? Sim, cada vez que eu vou, me assusta mais o que foi feito com o continente africano como um todo, pela Europa e pelos Estados Unidos também. Né? Se arrancou deles tudo que foi possível. Ainda tem, né? Por exemplo, a República Democrática do Congo é riquíssima em recursos minerais, ainda tem uma exploração muito grande, e é exatamente essa exploração não é mais uma colônia aos moldes do que a gente entende como colônia, mas ainda continua sendo o ponto de exploração. A Europa e os Estados Unidos vão muito para esses países, fazem acordos, fazem contratos, exploram muito, né, ganham muito dinheiro em cima de uma riqueza que pertence ao nativo, e ao nativo sobra muito pouco. Então ainda tem uma exploração muito grande. E, infelizmente, quando o nativo quer entrar lá na Europa e nos Estados Unidos, é mal recebido como é. Nós temos duas grandes guerras em curso, né, no mundo, que chamam mais atenção na mídia, uma na Europa, né, Ucrânia e Rússia, outra no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Isso também contribui, a seu ver, para uma certa invisibilidade desses dramas humanitários cotidianos na África? Eu acho que a África, por ser um país de pessoas, um país rico, mas de pessoas, né, nativo, né, no caso. De pessoas mais pobres, ele não é um continente que chama tanta atenção do resto do mundo. Você continua, eles brigam entre eles, mas o mundo ainda continua sugando, continua tirando, conseguindo tirar do continente africano que sempre tirou. Então, que eles briguem entre eles, que eles se matem. Tem a visão de preconceitos também, históricos enraizados. Que eles se virem, eles têm lá as lutas de tribos entre eles, e eles se virem, eu acho que enquanto não está atingindo, né, as guerras, os conflitos civis, principalmente na África, não atinge o resto do mundo diretamente, então eles são meio que deixados de lado. Já é diferente dos outros conflitos. Você atualmente coordena, né, oficinas de costura em aldeias em Moçambique, Madagascar, e nos dizia, né, aqui nos bastidores do programa que enfrenta também nessas experiências dramas humanitários tão graves quanto os dos refugiados, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Tanto em Moçambique quanto em Madagascar, principalmente Madagascar, não tem a questão do conflito, né, das guerras, dos conflitos étnicos e das guerras, como tem no caso da República Democrática do Congo, Burundi e Ruanda. O problema maior lá é a fome, a falta de recurso. O interior de Moçambique e o sul de Madagascar é muito pobre. O sul de Madagascar, então, tem um problema sério, que é a falta de água. Não tem água potável, a água precisa de poços artesianos de 180 metros de profundidade para chegar numa água salobra. Quer dizer, as pessoas não têm água para beber, sem água não se planta, porque a planta não vai para frente. O que dá lá mais é um cactus, eles comem muito uma fruta de cactus. Essa fruta de cactus, se comer muito, dá diarreia, onde diarreia desidrata alguém que já está desidratado. E o que vai se tomar se conseguir água? A água salgada. Então é uma constante luta pela vida, e existe um índice de desnutrição severa muito alta. A gente encontra com frequência crianças de 1 ano e meio pesando 4, 5 quilos, mães com bebês no colo, as mães desnutridas com bebês desnutridos. Quais são seus planos futuros na região, né? Você pretende continuar dando essas oficinas por lá, enfim, chegar a outros lugares? Isso. O que você está imaginando? A ideia da gente é ampliar sempre as oficinas para se caber mais pessoas lá dentro, porque é uma forma que elas têm, né, de profissionalizar.
Então, hoje no Malawi, por exemplo, nós temos 12 costureiros, o ideal é ter sempre mais pessoas. Em Moçambique também a oficina já está bem estabelecida. Em Madagascar nós começamos ano passado a oficina. Então, os nossos planos é de ir para a República Democrática do Congo, onde a Fraternidade Sem Fronteiras tem um orfanato que tem desde bebês até jovens, e também para o Senegal, onde a Fraternidade Sem Fronteiras tem outro projeto também. E no Senegal, em Dakar, é um lugar onde tem muito menino de rua, muito, muito. É um dos maiores índices de menores abandonados do mundo, está ali no Senegal. Qual que é um caminho para quem nos assiste e quiser, de repente, ajudar esses projetos? Isso, o caminho é entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras, né, Fraternidade Sem Fronteiras, e ali tem toda a explicação de como a ONG funciona, das caravanas. A gente tem caravanas para todos os projetos, tem inclusive projetos aqui no Brasil. Eu já fui 3 vezes à Boa Vista, trabalhar com refugiados venezuelanos, também ensinando a costurar, para que eles possam arrumar trabalho de costureiros aqui no Brasil. E já fui também em Jacobina, tem um projeto que chama Retratos da Esperança, em parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras, que é bem no interior baiano, bem no sertão, também para ensinar a costurar com a ideia de profissionalizar. E tem mais livros sobre essa temática dos refugiados no horizonte? Agora, o próximo livro é sobre a vida no sul de Madagascar. Eu estive lá mês passado, colhi os depoimentos. A minha questão nesse livro, nesse primeiro dos refugiados, era como eles sobrevivem depois de tudo que passaram, com um sorriso no rosto. A pergunta para Madagascar é como sobreviver num lugar onde não tem água e comida. Que a gente volte a conversar futuramente com notícias melhores, né, para o povo do continente africano. Eu acredito na evolução, né, em dias melhores como eles, né, mas infelizmente o nosso passo é muito lento, né, a nossa evolução é muito lenta e às custas de muito sofrimento. Muito obrigado por essa conversa necessária conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com Patrícia Espírito Santo, jornalista e autora do livro Há um Lugar para Mim, na Casa de Meu Pai. A obra, lançada pela editora Autêntica, traz relatos dramáticos e também inspiradores do cotidiano de refugiados na África, que enfrentam graves violações de direitos. Material produzido a partir de experiências que a Patrícia vivenciou como voluntária em missões humanitárias. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.